Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é maior do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, e eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, meu Deus, nos colocamos e queremos Te agradecer por mais esta oportunidade, Pai, e que o Senhor venha falar através de mim nesta noite, meu Deus amado, que eu diminua para que o Teu Espírito cresça, em nome de Jesus, amém e amém. Pode ser. Nós queremos falar um pouco de com o Senhor, né? E não tem como não falar de intimidade com Deus e não citar o salmista Davi. Foi um homem que teve total intimidade com o Pai, amém? Em qualquer circunstância, ele sempre estava tendo intimidade com Deus. Então, intimidade com Deus é ter comunhão com os pensamentos, desejos e anseios de Deus, né? Ter comunhão com os pensamentos e anseios do Senhor. E como falar, né, dessa intimidade sem falar do homem segundo o coração de Deus, que foi intitulado pelo próprio Deus, o salmista Davi. Então, o próprio Salmo, buscando a Deus. A gente poderia ler o Salmo 63, a gente acabou o culto, vamos embora. Tá tudo, né? Meditem lá na palavra, porque a palavra ela fala por si mesmo, não é mesmo? Às vezes a gente se preocupa muito em trazer uma palavra muito erudita, palavras assim, palavras assadas, mas a palavra de Deus é simples. Quando a gente consegue entender um pouquinho da palavra de Deus, você pensa assim, meu Deus do céu, é tão simples, né? Quando às vezes você lê um versículo e Deus fala grandemente dentro daquele versículo, você pensa, meu Deus, mas que simplicidade. E a gente fica, né, tentando buscar, mas pela misericórdia de Deus a gente fala da palavra dele, amém? Ela salta aos nossos olhos, né? Ela, quando você lê a palavra, tem ao menos um versículo, você fica assim, meu Deus, como quem sonha, puxa, né? Deus está falando. E o tempo que nós temos vivido aqui na Terra, se faz muito, muito essencial na nossa vida que nós tenhamos intimidade com o Pai. Cada vez mais intimidade com Deus. E não tem como ter intimidade com Deus a não ser buscando a presença de Deus. Como diz o Salmo, buscando a Deus. Não é mesmo? Então, ter intimidade é uma atitude essencial para qualquer objetivo coletivo, porque você não consegue ter intimidade sozinho. Amém? Você não tem intimidade, você vai ter intimidade com quem, de quê, para quê? Você sempre tem que ter alguém. No caso, o Espírito Santo de Deus. Ter intimidade com o Espírito Santo de Deus é tremendo, sabe? Mas isso só ocorre no deserto. Geralmente, quando a gente está
no deserto, né? Feliz é aquele que consegue ter intimidade com Deus, estando com a sua vida, né, boa, correndo tudo bem, tudo às mil maravilhas, né? Então, maravilha se você consegue, mas geralmente é no deserto. Então, a falta de intimidade resulta sempre no fracasso dos alvos em comum. E é uma realidade. Com os casais, eu coloquei aqui, por exemplo, os casais. Os casais, infelizmente, né, existem casais que vivem dentro da mesma casa, que compartilham a mesma cama, compartilham a mesa, mas não são íntimos, não têm intimidade. Amém? Existem casais assim, que compartilham uma casa inteira, vivem ali na casa os dois, mas não têm intimidade. Porque intimidade é você olhar para o outro e só no olhar você já sabe o que o outro está pensando, né, o que ele está querendo dizer, sabe? É você parar e pensar, puxa, o sofá daqui de casa está horrível, nós precisamos comprar um sofá, mas o outro diz, não, mas esse não é o tempo, a gente está pagando a guerra, então vamos esperar um pouquinho. Hoje, principalmente, como ela trabalha, ela tem o seu salário, ela se sustenta, não é mesmo? Ela é independente. Eu quero comprar, eu vou lá e compro. Isso é insubmissão. Não é submissa ao seu marido. De chegar, e mesmo que ela tenha um salário maior do que o dele, e que ela possa comprar, mesmo sem afetar ali as finanças do casal, o normal é que você tenha intimidade com o seu marido, de chegar e falar, olha filho, eu estava querendo trocar o nosso sofá, ou sei lá, o colchão, sei lá o que você quer trocar, qualquer coisa que você tenha que fazer, sabe, você ter essa intimidade com o cônjuge, isso é muito importante, isso é tremendo, sabe, porque nisso denota, se você não consegue ter intimidade com Deus, você não tem com o seu marido, você não tem com o seu filho, você, sabe, é difícil. Então nós precisamos adquirir ter intimidade. E hoje é muito triste você ver casais que vivem dentro da mesma casa, e eu conheço casais assim, que vivem dentro da mesma casa, mas que dividem tudo, é tudo dividido. As coisas não são para somar, é para dividir. Você paga o que você gastar da geladeira, você consumiu até tal, né? Ó, deu clique ali, desligou, corre, toma um banho, né? Aí você está vendendo alguma coisa, abrindo o freezer toda hora, está gastando muito. Então você vai ter que dar um tanto no final do mês. Isso é muito triste. É falta de intimidade. Não é mesmo? Porque quando a gente se casa, diz a palavra do Senhor, que a gente se torna uma só carne. Então nós temos que dividir tudo. Tudo. Não é só na cama, não é só na hora de comer, de sentado à mesa. É tudo. Dividir tudo. Sabe, até os pensamentos, se bobear. Amém? Então, é assim também, né, no contexto da família e no contexto da igreja. E por que não com Deus também? A gente não consegue ter essa intimidade com Deus. A gente não consegue ser íntimo do Senhor. Porque a gente prefere se abrir com uma pessoa lá fora, com qualquer outra pessoa, menos com Deus. Então, sabe, sabendo que Deus vai trazer sempre solução para os nossos problemas. Quando nós conseguimos ter intimidade com o Pai, a gente, sabe, Deus, ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos trata e Ele traz solução para os nossos problemas. Amém? Então devemos aprender com esse grande exemplo que é o salmista Davi, a ter intimidade com Deus. Davi, nesse salmo, ele estava passando por grande aflição. Davi estava sempre correndo de alguma coisa, né? Davi era uma bênção nas mãos do Senhor. Mas Davi, ele estava sempre correndo de alguém, sempre fugindo de alguma coisa, né? E ainda assim, Davi encontrava o tempo para ter intimidade com Deus. Amém? Então ele estava passando por um momento de grande aflição no deserto de Judá, fugindo dos seus inimigos. E sabe quem era o inimigo que estava atrás de Davi? Absalão, que era filho de Davi. Olha que coisa tremenda. Absalão queria o reino de Davi. Absalão, ele estava, sabe, o Aitofel, que era um cara que... Aqueles que dava conselho, um conselheiro, né? Aconselhou Davi, ou você entra direto no reino
e dorme com todas as concubinas dele, que aí você vai estar dizendo, olha só, o negócio aqui, entendeu? Você já está fora e eu que vou tomar conta do pedaço, eu que vou reinar no seu lugar. Esse é o conselho do conselheiro dele. Ou você vai lá, dorme com todas as 10 concubinas que ele tinha, né? E toma logo o reino dele, ou então você vai atrás dele para poder matá-lo. Então Davi, sabendo disso, o que ele fez? Ele fugiu para o deserto de Judá. Então ele estava passando por um momento de grande aflição na vida dele, fugindo do próprio filho, né? E toda vez que Davi passava por aflições, ele desenvolvia cada vez mais o processo de intimidade com Deus. Amém? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso, porque ele fazia do deserto, né, um altar para adorar ao Senhor, para fazer novos salmos. Ele podia repetir um salmo que ele já tinha feito, mas ele começava, né, dentro dele, a falar, como ele começou aqui no 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ele estava vivendo esse momento de muita aflição. Para ele dizer, meu corpo, né, como terra árida, exausta e sem água. Ele não estava aqui adorando ao Senhor com as mãos levantadas, dizendo, oh Deus, Tu és todo poderoso, eu te amo. Não, ele estava dizendo para o Senhor exatamente como ele estava se sentindo. Deus, eu estou dessa maneira, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Eu estou passando por grande aflição, Senhor. Eu necessito da Tua presença em minha vida. Era isso que Davi estava dizendo para Deus naquele momento, amém? Então, buscando a Deus, confessando a Ele, Davi disse para o Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Mas esse estado de carência de Davi não era uma atitude esporádica, que acontecia de vez em quando, mas era de caráter permanente. Davi, ele adorava o Senhor, ele tinha intimidade com Deus permanentemente. Nós costumamos ter intimidade com Deus apenas quando nós precisamos muito. Quando nós estamos na escassez, quando nós estamos com problemas de doença na família, quando nós estamos na adversidade, nós começamos a buscar ao Senhor, né, todos os dias, incessantemente, sem parar. Não é mesmo? Mas esse estado de Davi, de constante busca, era permanente. Não era uma coisa que acontecia hoje, amanhã ele não estava, sabe? Aquele estado de espírito que a gente se encontra muitas das vezes. Hoje eu estou adorando, está uma beleza, uma maravilha, amanhã eu já estou meio assim, né? Davi era permanentemente buscando a presença do Senhor. Se você começar a ler os salmos de Davi, vai perceber que não importava o estado de espírito em que ele se encontrava, Davi tinha permanentemente sede da presença de Deus, sabe? Não tem como ser íntimo se você não busca essa intimidade. Não tem como. Como que você vai ser íntimo do seu filho, do seu marido, do seu amigo, se você não busca essa intimidade do seu namorado, do seu noivo? Se você não conhece a vida da pessoa, você quando é íntimo, você conhece a vida um do outro. Quando você tem um amigo que você é muito íntimo, você conta tudo da sua vida. E com Deus não é diferente. Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele em tempo integral. Sabe, não esporadicamente, mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Mesmo que você esteja cabisbaixo, que você esteja triste, Deus, Ele quer que você tenha esse relacionamento com Ele, que você abra a tua boca e diga, Senhor, eu estou dessa maneira, meu corpo está assim, meu coração está como uma terra árida, seca, sem água, mas eu estou aqui. Eu vim porque eu preciso te adorar. Eu vim porque eu quero buscar a tua face. Eu vim porque eu confio na tua força. Amém? Nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo. Então, essa busca precisa ser intensa e incessante, assim como o salmista Davi.
E ao contrário do que pensamos, que temos que estar num momento muito zen, ou as coisas têm que estar no lugar para poder adorar, nós temos que adorar em todo tempo e em qualquer circunstância. Mas como assim? Eu vou ser hipócrita com o Senhor? Eu vou estar adorando, mas meu coração vai estar dilacerado? Não. Você tem que abrir a sua boca e dizer para o Senhor da maneira que você está. Amém? Porque aqui o salmista Davi, ele começa falando assim, olha, no primeiro ele diz, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Mas no segundo ele já fala assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então, sabe, ele contemplava a glória de Deus em todo o tempo na vida dele. E não é diferente conosco. Nós precisamos contemplar a glória de Deus em todo o tempo na nossa vida. Nós precisamos buscar sempre a presença de Deus na nossa vida. Amém? E como? Para começar, a gente tem que abrir a boca. Quantas vezes eu acordava no dia de culto, e até hoje, porque nós não somos santos, sabe, de você amanhecer no dia de culto e já falar assim, hoje eu não vou no culto não. Sabe, já com aquele pensamento contrário na sua cabeça. Ou muitas das vezes você vem para o culto, você senta, fica estagnado, igual água parada, e fala, hoje eu vou, mas não estou afim, não vou adorar, não vou fazer, não vou acontecer. Sabe, mas se você tem essa busca incessante dentro de você, aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo, que tenta nos parar o tempo todo. Que tenta nos parar o tempo todo. É uma palavra simples, mas o inimigo das nossas almas, ele tenta fazer com que nós não adoremos ao Senhor. Ele tenta fazer com que nós não abrimos a nossa boca para adorar, muito menos para orar. Coisa difícil é orar. Não é mesmo? Nós estamos aqui com a jornada de oração. Todos nós estamos participando dessa jornada de oração. Coisa difícil, igreja, é parar para orar. Você tem que, como diz a própria pastora, esmurrar o seu próprio corpo, sabe? E fazer como o salmista Davi, mesmo estando nesse tempo de sequidão, de aridez, nesse tempo de deserto, você, sabe, se ordenar a orar, a buscar a presença de Deus, a louvar, a adorar a presença do Senhor na nossa vida. Porque é só assim que nós obtemos a vitória. Só dessa maneira. Sabe, às vezes a gente pensa que tem que fazer muita coisa. Eu tenho que fazer uma campanha não sei aonde, eu tenho que pegar um sal para jogar não sei o que, eu tenho que pegar uma rosa para não sei o que lá. Um monte de subterfúgios que não precisa ser usado, que Jesus não usou de maneira alguma. Ele usava tão somente a palavra. A palavra. E não era de falar muito não. Né? A tua fé te curou. Vai embora. Né? O que tu queres? Eu quero ver. Então que você veja. Vai embora. O Senhor não era, Jesus não era, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que ele falava pouco, mas ele usava a palavra de Deus em todo o tempo. E é através da palavra de Deus que nós vamos conseguir um mundo melhor para as nossas vidas na eternidade. É através da palavra de Deus que, como disse o profeta aqui neste lugar, né, que nós estamos vivendo esse mundo de crise, essa crise financeira que está no mundo. Mas para aqueles que estiverem em Cristo, o alimento vai brotar da pedra. Você crê dessa maneira? Eu creio, igreja. Eu creio. Então a gente tem que pegar a palavra do Senhor e trazer para a nossa existência. Não é uma palavra para ficar lá, esse livro aberto o tempo todo, lá, minha Bíblia fica aberta no Salmo 93. E aí? Se você nem lê. Lá na Síria tem pessoas morrendo por causa da palavra de Deus. Tem lugares que tem pessoas, grupos que tem uma página da Bíblia.
Para um ler e passar para o outro, e para o outro, e para o outro, uma página, igreja, uma página. E escondidos, porque se pegarem é morte certa. Nós temos trocentas Bíblias dentro de casa e não temos tempo de abrir para ler um versículo por dia. Trocentas Bíblias. Não pegamos para abrir um versículo que seja num dia. Então, nós precisamos fazer mais uso da palavra. Amém? Porque é através dessa busca incessante que você vai começar a perceber a presença de Deus na sua vida. Nos versículos 2 e 3, como diz aí, fala assim: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus é melhor do que a vida. Nós cremos dessa maneira? Que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida? Porque quando nós conseguimos estar na presença de Deus, o regozijo que Ele traz para a nossa vida é tão tremendo, é tão maravilhoso, que verdadeiramente, nesse momento, se você morrer feliz. Então a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Amém? Davi, após exaltar ao Senhor, ele começa a contemplar a glória, a força e a majestade de Deus. Davi transformou o deserto em lugar de habitação da glória de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Mas nós tendemos, quando estamos no deserto, a começar o quê? A murmurar. Ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu não mereço. Eu tenho ido à tua casa, eu tenho dizimado, eu tenho buscado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas sabe de uma coisa? Deus permite que você passe pelo deserto para que você tenha intimidade com Ele. Porque se você tiver uma vida muito boa, igreja, a gente não tem intimidade com Deus. Nem tempo para vir à igreja a gente vai encontrar, porque a gente tem dinheiro bastante para gastar. Vamos para o shopping, vamos para a praia. Vamos passar uma igreja, ouvir aquele povo falar. Não é mesmo? Então, quando você está no deserto, não é um tempo para murmuração, é um tempo para você contemplar a glória de Deus, assim como o salmista Davi, e transformar o deserto em lugar da habitação da glória do Senhor. Porque Davi começou a experimentar da intimidade com o Senhor. Deus começa a produzir em Davi um sentimento de adoração profunda no versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Ele começou dizendo que o corpo dele estava mal, que o coração dele estava árido, estava seco, que ele precisava dessa água. Que água é essa? A água viva, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Aqui no versículo 4 ele já está dizendo, ele já está levantando as mãos, e quando a gente levanta as mãos é um sinal o quê? De adoração. Então aqui ele já começa a levantar as mãos deles e adorar ao Senhor. E quando nós estamos nesse momento difícil assim, com dificuldade até de abrir a boca para orar, se você fizer um esforço e começar, Senhor, eu estou dessa maneira. Eu sei, igreja, porque eu já passei por isso. E eu passo. Entendeu? E eu creio que muitos de vocês já passaram também. Se você começar mesmo abatido, Senhor, é desse jeito, Pai, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, ele vai te enchendo de uma maneira tão tremenda. Daqui a pouco você está adorando ao Senhor, como o salmista Davi. Você está com as suas mãos levantadas, adorando a Deus na beleza da tua santidade, esquecendo daquilo que você está passando e contemplando a beleza e a santidade de Deus. É isso que acontece. Mas nós temos que ter essa ordenança e essa coragem de abrir a boca para começar a adorar, para começar a falar com Deus. Porque se você chega na casa do Pai, você está abatido, está passando pelo deserto, mas chega e fica calado. Deus, ele sabe o que você passa, mas ele quer que você abra a boca e que você fale com ele. Ele quer esse relacionamento com o homem. Ele sempre quer esse relacionamento com o homem, amém? Então, note que ele começou com a alma angustiada, agora ele já está adorando com as mãos levantadas. Deus transforma desertos em mananciais de água, igreja. Deus é
O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e que sempre será. O Deus de hoje é o mesmo que foi o de ontem, que operou aqueles grandes milagres no Velho Testamento. Ele ainda hoje opera grandes milagres na nossa vida. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Amém? Então no versículo 5 fala aí: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. A busca pela intimidade incessante de Davi faz com que ele transborde da presença de Deus. No 5 ele está falando aí, a alma dele já está farta. De quê? Da presença do Senhor, né? No versículo 6, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Nós precisamos meditar no Senhor, na palavra, e procurar entender, trazendo para a nossa existência a palavra do Senhor. Sabe, porque se a gente medita, como ele fala aqui, que ele medita na palavra de Deus, se a gente medita na palavra do Senhor o tempo todo, quando você passa pela adversidade, você passa cantando, você passa adorando. Sabe por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. Porque quando vem a adversidade, você tem a palavra na sua boca para combater o mal. Hã? Como que Jesus combateu o diabo lá no deserto? O deserto escolheu aquele momento em que ele estava fraco. Ele tinha feito 40 dias de jejum naquele deserto. E ele estava enfraquecido. Então o diabo, ele sempre escolhe o momento em que você está fraco para tentar minar a sua vida, para tentar te destruir. Mas como que ele conseguiu? Pela palavra de Deus. Amém? Então não há outra maneira, igreja, somente pela palavra, trazendo para a sua existência a palavra de Deus. Você lê, e não lê por ler, mas lê crendo na palavra do Senhor, para quando, né, o inimigo vier e falar algo no seu ouvido que seja da parte dele, você: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Entendeu? E falar da palavra do Senhor. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você não tem como eliminar a sua vida. Amém? Então, crendo em todo o tempo nas misericórdias de Deus pelas nossas vidas. No versículo 7 ele fala assim: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A lembrança do que Deus tem sido na vida dele o deixa confiante. Sabe, nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que Deus já fez. Porque nós pensamos sempre lá na frente. Nós pensamos sempre no futuro, naquilo que Deus ainda não fez, naquilo que você está pedindo e que ainda não se realizou, e naquilo que você quer lá na frente, entendeu? Porque quando a gente conquista alguma coisa hoje, a gente já tem algo para conquistar amanhã. Então a gente esquece daquilo que Deus já fez. Então a gente tem que trazer a memória o tempo todo, sabe? Você parar e pensar: não, e o que Deus já fez? E os milagres que Deus operou na minha vida? Deus tem trago à minha memória algumas orações que eu já fiz lá atrás, e resposta de oração que eu já havia esquecido. Essa semana mesmo, Deus me trouxe a memória. Todo mundo sabe que eu tenho uma avó acamada em casa, que eu cuido dela. E quando ela foi internada para se operar, ela tinha, quando chegou lá e descobriu prolapso retal, né? Quem não sabe o que é o prolapso retal, o reto vem para fora mesmo. É igual o prolapso uterino. O útero também, pela idade, vem para fora. Então, naquele tempo que ela se internou com prolapso retal, aí o médico falou: eu vou fazer uma cirurgia assim, só para ela viver com um pouco mais de conforto, porque era um negócio enorme para fora, deformado, porque, né, naquilo que senta e tudo aquilo ficou deformado, uma coisa horrível. Quem sabe de vez em quando eu saio, que me ajuda é minha tia Adélia, que ela via e via como que era um negócio esquisito. Então, nesse tempo que ela foi internada para ser operada, aí foi fazer alguns exames, aí descobriu que além do prolapso retal, ela tinha prolapso uterino e também um pedregulho na vesícula. O médico falou exatamente assim: vem cá que eu vou te mostrar.
isso é uma pedra? E não, um pedregulho, minha filha. É um pedregulho mesmo. Olha, negócio, sabe, um pedregulho na vesícula. Então eles enrolaram. 4 vezes ela foi internada e ela não aconteceu a cirurgia. Até que eu orando, ela mesma falou, eu não vou mais, porque o processo pós-operatório era muito terrível, porque eles tinham que tomar uns 2 litros de um líquido durante a noite, e aquilo ali tinha que ir no banheiro a noite inteira para limpar o intestino, para fazer aquela cirurgia no outro dia. Então, as 4 vezes ela passou por esse processo muito dolorido, muito ruim para ela, e ela já fraca, sabe? Ela mesma falou, eu não vou mais. Eu falei, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vai operar esse milagre. E ficamos ali, né? Não voltamos mais. E eu comecei a orar, falar, Senhor, arruma essas coisas dentro dela. Assim que eu falava com Deus, sabe? Eu falava com Deus, Senhor, para dar um pouco mais de conforto para ela, como o médico mesmo falou, arruma essas coisas dentro dela. Eu sei que o Senhor tem poder. Senhor, arruma essas coisas. Gente, hoje, quando eu coloco ela de pé lá para ela tomar o banhozinho dela, não tem nada pro lado de fora, tá tudo arrumado lá dentro, entendeu? Para a glória do nome do Senhor. Amém? É tudo arrumadinho lá dentro, o Senhor arrumou. Então é resposta de oração, que às vezes você ora, Deus opera o milagre e você esquece. Entendeu? Já fez, o negócio já tá lá, tá arrumadinho, do jeito que eu pedi, entendeu? É impressionante. Eu não sei se você não deve ter visto, mas uma coisa assim horrível que era, e hoje você vê nada, limpinha, sabe? Uma bênção. Então, sabe, nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez na nossa vida. E Deus, Ele faz, igreja. Não tem um aqui que não tenha recebido uma bênção do Senhor. Deus, Ele faz em todo tempo, em tempo integral, Ele está sempre nos abençoando. Amém? Então, nós temos que trazer sempre a nossa lembrança. Então, a lembrança de que Deus tem sido na vida dele, o deixa confiante, a ponto dele afirmar no versículo 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então o salmista Davi, nós temos que tomar ele como exemplo na nossa vida, porque ele começa falando, a minha alma tem sede de ti, né? Depois ele vai dizer, a minha alma está farta da tua presença. E por último ele diz, a minha alma apega-se a ti. Então nós temos que nos apegar ao Senhor em todo tempo como Ele, entendeu? A busca pela intimidade com Deus torna o nosso Deus real. Sabe, quando você busca esse Deus, Ele se torna real na sua vida. Porque nós, às vezes, olhamos para Deus como se fosse um Deus que está lá, entronizado, né, lá no céu, bem longe de mim e de você. Não tenho contato com Deus. Mas é engano nosso, Ele está entronizado, sim, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está, se você convidar, Ele caminha contigo. Se você convidar, Ele passa o dia inteiro ao seu lado ali, te ajudando. Sabe, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com seus filhos. Ele te ajuda. Convide, abre a boca e convide. Porque esse nosso Deus é um Deus de longe, está lá entronizado lá, mas é de perto também, Ele está aqui bem perto de nós. Amém? E nós temos que saber e entender isso, né? E que age e interage na nossa vida o tempo todo. E aí, né, eu fazendo o esboço dessa palavra, eu me lembrei do servo Jó. Né? Jó, nós sabemos que ele foi intitulado um homem reto. Um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Nós sabemos disso. Jó era o homem mais rico do Oriente, diz a palavra do Senhor. Né? E Satanás, né, ele quis provar a fé de Jó. E o Senhor foi, como conhecia Jó, sabia que Jó tinha fé, né? Deixou Satanás tocar em tudo que ele tinha. E nós sabemos que Jó perdeu tudo de uma hora para outra. Não foi de um mês para o outro, de um ano para o outro, não. Toda hora chegava um servo e contava, olha, veio uma chuva e levou não sei o quê. Olha, veio não sei o quê e levou não sei o quê. Toda hora. Jó perdeu toda a riqueza dele, perdeu seus filhos todos e perdeu também a sua saúde, porque o Senhor falou, só não toca na vida dele. Mas até na saúde, Satanás tocou, com permissão do Senhor.
Então Jó, ele era um homem que eu chamo de politicamente correto. Jó era temente, reto, né? Se desviava do mal. Jó era um homem o quê? Religioso. Jó era um homem que cumpria com os mandatos do Senhor. Jó, certamente essas qualidades de Jó atraía o olhar de Deus para a vida de Jó. Porém, Jó não tinha intimidade com Deus. No último capítulo de Jó, ele fala: bem sei que os seus planos não podem ser frustrados. E no outro versículo ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Sabe quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Religiosos, politicamente correto, faz tudo que a palavra de Deus manda fazer, mas não consegue ter intimidade com Deus. E às vezes passa, né, pelo deserto. Deus permite passar pelo deserto. Para quê? Para que você venha murmurar, para que você venha sair da presença do Senhor? Não. Para que você tenha intimidade com Deus. Jó foi um desses homens que tinha tudo, que perdeu tudo de uma hora para outra, mas que o Senhor estava no controle da vida dele, porque Deus, ele queria que Jó tivesse o quê? Intimidade com ele. Deus não quer que nós sejamos religiosos, que cumpramos apenas com as palavras dele. Ele quer que você seja íntimo dele. Ele quer que você busque ele em todo o tempo, a presença dele. Ele quer ter essa intimidade com você o tempo todo. Amém? Então Jó foi um desses exemplos, que era religioso, mas sem experiência com Deus. Fazia tudo aquilo que estava na palavra do Senhor, mas não tinha intimidade com Deus. E precisou passar por tudo que passou para que ele pudesse ser íntimo de Deus. Ao ponto dele dizer, né? Que eu te conhecia só de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. Os olhos de Jó foram abertos através daquilo que ele passou. Amém? E Moisés também foi um outro servo que o Senhor me lembrou. Moisés foi criado no Egito como um príncipe, com todo luxo, toda riqueza. Porém, quando foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, ele teve que passar quase mais 40 anos da sua vida na escola de Deus. Diz a palavra do Senhor que Moisés, ele, até os 40 anos, ele viveu lá. Na abastança, na riqueza, né? Até que o Senhor permitiu que acontecesse algo. Por causa da origem dele, ele matou um homem. E por causa desse assassinato que ele cometeu, ele teve que fugir para o deserto. Olha como que Deus faz. Como que Deus tem os caminhos dele que nós mesmos não entendemos. Jó foi preciso tirar tudo dele para que ele pudesse ter intimidade com o Pai. E depois ele foi restituído de tudo aquilo que ele perdeu. Moisés, ele tinha tudo também, mas precisou andar pelo deserto para poder ter uma escola com Deus, para poder aprender com Deus a cuidar das ovelhas que o Senhor ia colocar nas mãos dele. Porque Moisés foi escolhido para tirar aquele povo do Egito, amém? Então Moisés, a partir daquela morte, ele teve que fugir para o deserto, né? E eu creio que foi permissão do Senhor, porque depois ele ficou no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, que era o seu sogro, e ali ele ficou na escola de Deus, aprendendo a cuidar das ovelhas, porque daqui a um tempo ele cuidaria de quem? Das ovelhas do Senhor. Amém? Então, intimidade com Deus. Ele também fez do deserto um manancial de águas. Ele saiu da riqueza e foi para a pobreza. Ele não voltou para a riqueza, ele foi para a pobreza mesmo. Mas pobreza financeira e riqueza espiritual, porque ele ganhou muito mais com o Senhor. Amém? Então, não foi diferente com Davi, que foi um homem de muitos adjetivos, como Davi era pastor de ovelhas, era um guerreiro, um poeta, um compositor, rei e, acima de tudo, um homem que tinha intimidade com Deus. Davi sempre foi um homem que tinha intimidade com o Senhor.
Então, o nosso maior desafio como filhos e servos do Senhor é desenvolvermos intimidade real com Deus. Porque se você começar a experimentar, a orar, mesmo nos momentos difíceis, mesmo estando no deserto, você vai começar a experimentar essa intimidade real com Deus. Ao nos tornarmos íntimos de Deus, passamos a não ter mais a urgência de querer ouvi-lo no nosso tempo imediatista. Porque nós somos assim. Nós oramos e queremos que Deus resolva e responda tudo ao nosso tempo e à nossa hora. Quando Deus, ele tem o tempo dele na nossa vida. É preciso que a gente aprenda o tempo de Deus, não é mesmo? E conveniente também, aprendemos a ser pacientes e a andar no tempo de Deus. Eu estava buscando por uma bênção na presença do Senhor há quase 3 anos. E a maioria desse tempo eu me debati muito com o Senhor. Sabe, igual Jó, querendo entender, sabe, o que estava acontecendo, porque eu achava que eu não merecia o que eu estava passando. Então eu queria entender. A maioria desse tempo, quase mais da metade desse tempo, foi quando o Senhor falou comigo assim, numa coisinha assim, pequenininha que aconteceu, o Senhor falou, tá vendo, filha? Nem eu posso agir no querer do homem, que dirá você. Então foi uma coisa assim, sabe? E meus olhos se abriram, né? Eu poderia falar igual o Jó. Senhor, eu te ouvia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Sabe? Quando você consegue entender e colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele, aí eu comecei a orar diferente. Senhor, tudo nas tuas mãos. Eu confio em ti. Sabe? Eu confio, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Porque até então eu não entendia que eu não ia conseguir fazer nada. Porque nem Deus age no nosso livre-arbítrio. Amém? Às vezes a gente faz as nossas escolhas e depois a gente pensa, mas meu Deus, por que Deus está deixando eu passar por isso? Foi você que escolheu. Eu lembro do meu esposo que dizia da irmã dele que tinha 11 filhos. Por que Deus permitiu que ela tivesse 11 filhos? Eu falei, Deus coabitou com ela? Não, igreja. A escolha é nossa. Às vezes nós escolhemos. Nós passamos pelo deserto porque a escolha é nossa. Não queremos obedecer. Amém? Então, quando eu entendi que eu não podia nada, eu comecei a entregar tudo nas mãos do Senhor e continuar adorando. Continuar adorando, porque até então eu estava adorando, mas eu achava que eu podia fazer alguma coisa. Quando eu entendi que eu não podia absolutamente nada, o Senhor entrou com providência e operou o milagre. Amém? Então é isso que nós precisamos entender cada dia mais. Que nós não podemos nada a não ser pela palavra de Deus. A não ser pela certeza da palavra de Deus. A não ser de trazer a existência para a nossa vida, a palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos ser pacientes e andarmos no tempo de Deus. Mas esse tempo passa a ser de qualidade e produtividade. Um tempo de busca, adoração e louvor a Deus. Então, quando você começa a entender que Deus, ele pode todas as coisas e que você precisa confiar não somente nele, esse tempo que você passa orando não é mais um tempo jogado fora, porque é um tempo com qualidade. A sua oração, ela muda. Ela ganha qualidade na presença de Deus e vai produzir bons frutos lá na frente. Amém? Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a meditar no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aqui o Senhor me ajudou, né? Que nós possamos estar confiando cada dia mais em Deus e tendo intimidade com o Pai. Vamos ficar de pé para nós orarmos, amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua presença, meu Deus, nos colocamos mais uma vez, meu Deus.
Porque o que nós queremos, Pai, é continuar tendo intimidade contigo, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, abrir esse leque nas nossas vidas, meu Deus, de ter cada dia mais, Senhor, intimidade contigo, não importando a circunstância que estejamos vivendo, Senhor. Nós queremos buscar a Tua face, nós queremos tocar na Tua orla, Senhor, extrair virtude de Ti, ó Deus. Nós queremos ser curados todos os dias pela Tua palavra, Senhor amado. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, Te convidar a estar todos os dias na nossa vida, caminhando conosco, Senhor. Dorme com a gente, Pai, come conosco, Pai. Fica, Senhor, o dia inteiro na nossa vida, meu Deus. Nós não queremos nos apartar de Ti, Senhor. Nós queremos ter essa intimidade em tempo integral contigo, Pai, porque nós cremos, ó Deus, no Teu poder, na Tua graça, Senhor, no poder da Tua palavra, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai querido. É em Teu nome, Senhor, que nós alcançamos a nossa vitória, porque nós cremos que nesse nome tem poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar, Espírito Santo de Deus, mais alto ao coração de cada um que aqui está nesta noite, Pai amado. Que o Teu Santo Espírito possa convencer e converter o coração dos homens, ó Deus, a cada dia mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos Te pedir, traga a nossa pastora em paz e segurança para o Seu lar. Ela está lá no Anaia, meu Deus, que a Tua mão de poder e de glória venha sobre ela, meu Deus, trazendo ela em paz e segurança até o Seu lar, meu Deus amado. Leva-nos também em paz para os nossos lares nesta noite, Pai querido. Que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração, na nossa mente, ó Deus querido. Que nós possamos cada dia mais querer ter mais intimidade contigo. No nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos crendo na nossa vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o brilho do Espírito Santo de Deus cubra sobre o teu rosto. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.